Uma pergunta do Sandro DDP. É normal aparecer alguns pés de maracujá com virose. Qual foliar você usa? O foliar que a gente usa, que tem tido resultados excelentes, é um produto chamado Vorax, da Trade Corp Microquímica. A gente tem conseguido recuperar plantas que já estavam inviabilizadas pela virose. Então, uma casadinha de Vorax, 10 ml para 20 litros, com glutamin extra, 100 ml para 20 litros. Não vai curar a sua planta, porém vai fazer ela continuar o ciclo produtivo. Se eu parar de aplicar, o problema da virose volta. Virose é algo que não pode ser descuidar e deixar entrar na roça. Geralmente ela entra pela mosca branca, e aí vai se alastrando pelo pomar. Então o Vorax a gente tem alcançado excelentes resultados. Uma pergunta aqui do nosso seguidor LA2369. Como combater tríplice? Tríplice esse ano está sendo uma das pragas que mais tem desafiado o produtor de maracujá. Esses insumos tradicionais que a gente costuma usar, esses defensivos, não está resolvendo. O que a gente tem feito? São misturas, geralmente, tem dado muito certo, de dois defensivos bem conhecidos. Eles saem metade do preço de defensivos como de Dicazol e tem feito um controle excelente. São basicamente duas misturas que a gente faz, reveza uma e outra. Eu não posso te falar nome aqui porque a turma, sem falar nome defensivo, já anda derrubando aqui a live. Mas se você tiver interesse de saber mais, vai lá no canal do YouTube Plantio Irrigação, na aba Seja Membro, que lá eu mostro todas as dosagens, as aplicações, e você vai ter todas as respostas que você quiser. São apenas R$ 49,90. Fique um mês lá, aprenda o que quiser. Depois pode parar de ser assinante, mas já tem informações preciosas. Uma pergunta do Vinícius 16. Controle de fusariose. Se for entrar em uma área que tem fusariose, nós temos que fazer um controle desde o começo, como eu vou falar agora. Você jamais pode entrar numa área que você tem suspeita de fusariose e deixar para combater depois. Aí você vai estar fazendo muita coisa errada. Bora supor. Já vou entrar numa área que tem fusariose, tricoderma desde as mudas. Muito pouco ali, uma dosagemzinha simbólica. Vou plantar no montinho. Esse montinho, depois de 60 dias, desmanchar ele. No ato de desmanchar, você vai fazer uma aplicação de tricoderma ali na mesma hora, 3 horas depois, para não deixar a fusariose entrar naquela lesão. Você vai fazer uma irrigação. Se for gotejo, faz ela mais afastada. De preferência, faça micro. Tricoderma a cada 15 dias. E jamais usar nitrogênio amídico ou amoniacal. Seu nitrogênio será basicamente nitrato de cálcio ou macrofone 400. Uma pergunta do Ricardo Amorim. Maracujá com tronco fino, flor com pólen seco e flor pequena. Qual nutriente está faltando? De cara eu já vou lhe falar. Fósforo. Maracujá com tronco fino geralmente é deficiência de fósforo. O que acontece? Fósforo está geralmente ligado ao enraizamento. Então, assim, se sua planta está com pouco fósforo, então ela está com enraizamento um pouco comprometido. Flor pequena está ligado ao seu sistema radicular, que tende a estar com baixa eficiência. Então, assim, vamos supor que você está com cálcio, magnésio, tudo em dias, né? Não vamos colocar a gente em enrola, não. Se tiver tudo em dias, você está com deficiência de fósforo na sua planta. O pólen. Nossa questão do pólen, você vai fazer pequenas aplicações de molibdênio via foliar. Molibdênio você vai achar ele aí em algumas casas de adubo, mas molibdênio está ligado. Uma pergunta do Thiago Souza. Acima de quantos quilos por planta, em média, o produtor consegue ter lucro? Qual a sua média por planta? Se nós ficarmos engessados, eu quero produzir 30 quilos por planta, 10 quilos por planta, e eu tenho que fazer uma média de produção por hectare. Se você coloca ali 1.500 plantas por hectare, que é um espaçamento bem antigo, e produz ali 20 quilos, eu terei 30 mil quilos. É uma média boa só que você não vai ter tanta lucratividade. Se você já parte para um adensamento com uma planta com produção mais precoce, que não enrama tanto, mas produz bem, se eu partir para um adensamento ali de 3 a 4 mil plantas por hectare, vamos falar de 3 mil plantas, e produzir 20 quilos por planta, eu estou exigindo uma produção menor de minha planta, porém, no resultado por hectare vai dar 60 mil quilos. Aí já vai ser interessante. Uma pergunta do Duclécio. Adubação foliar com cálcio
e boro funciona? Olha só, funciona. Só que o cálcio, de preferência, eu gosto de estar fazendo principalmente ele no solo. Eu não deixo essa doação, que é tão importante como de cálcio, para a gente complementar ela foliar. Por exemplo, quando a gente está fazendo um CAB, esses cabos famosos, por exemplo, glutamin florado é um cabo bem famoso. É uma excelente pegada. Porém, eu digo assim, minha adubação de cálcio principal é via solo. Boro não, boro pode ser solo e folha. Então jamais você tem que pegar um elemento como o cálcio e falar, não, vou suprir minha deficiência da planta de cálcio via foliar. Isso aí não funciona. Porque o cálcio no solo ali, ele trabalha na harmonização do solo, para deixar tudo harmônico ali, para todos os nutrientes trabalharem e ficar disponível para a planta. Uma pergunta do Breno. Qual o melhor adubo para brotar maracujá? Bora lá. Se o maracujá não está emitindo novas brotações, então a gente não vai ter um ciclo produtivo constante. E se ele está travado, então é porque o nosso sistema radicular não está absorvendo bem os nutrientes. Então, a gente vai ter que fazer aquele dever de casa básico, tá com cálcio e magnésio sob controle, tá com fósforo em níveis ideais, os micronutrientes, um pouco de boro, um pouco de zinco. Então, feito isso aí, mas mesmo assim a planta não está querendo emitir, vamos fazer enraizante. A gente vai estimular a planta a fazer enraizamento e em contrapartida a gente vai dar uma dose considerável de nitrogênio para ela. Suponhamos que seja entre a primeira e a segunda safra. Se você não tem problema de fusário no seu maracujá, você pode estar fazendo uma dosagem bem alta de ureia. Ureia para destravar maracujá. Eu não gosto de ureia para sempre, mas para destravar, ureia associada com enraizante vai muito bem. Uma pergunta de Laiane Xavier. Perdi muitos gasulas iniciais, caíram. O que fazer para vingar? Primeiro a gente tem que entender por que esses gasulas caíram. Foi estresse hídrico? Foi pouca água? Estresse na planta, tanto estresse de muito calor como de pouca água, faz vir botões falsos. Aí dá a impressão que os botões caíram. Foi mosca do botão floral? Se foi, vamos resolver. Pode ter sido ataque de trips, que derruba o botãozinho logo muito novo. Tem que controlar esse trips. Então assim, temos que entender o que está acontecendo. É deficiência de cálcio e boro? Se foi, vamos corrigir. Então são vários fatores que podem levar você aos botões caírem. Então entender o que aconteceu é muito importante para a gente tomar as ações. Se a gente começar a te falar aqui, aplica isso, aplica aquilo, faz isso, faz aquilo, você vai gastar muito e de repente a gente não vai estar aplicando, resolvendo o problema que causaram esses, vamos dizer assim, abortamentos desses botões. SEU Matheus. Essa variedade de maracujá de produção precoce se adapta em regiões de clima frio como serra. A planta em si se adapta, ela vai produzir bem. Agora, o problema que nós temos com a maracujá de produção precoce é que você está fazendo uma plantação, uma variedade que vai te entregar um resultado produtivo bem mais rápido. A expressão produtiva dela é muito forte. Em função disso, ela vai ramificar um pouco menos. Aí o que você vai fazer em contrapartida? Adensar mais plantas por hectare. O espaçamento entre plantas que a gente tem tido resultados nas diversas regiões do Brasil é em média 1 metro entre plantas. Região ali frias como Santa Catarina, a gente tem enviado sementes e tido um resultado, uma resposta muito boa das pessoas. Agora lembrando que sempre todos fazendo um super adensamento ali. 1 metro entre plantas, você vai ter um excelente resultado. Lembrando que não vai fazer o mesmo tanto de rama, mas vai te entregar uma produção maior. Uma pergunta do Batista. Nutrição na fase produtiva, qual nutriente de maior demanda? Ou na fase produtiva do maracujá, bora lá. O que o maracujá mais absorve? Nitrogênio, potássio e cálcio. O que ele mais exporta é potássio e nitrogênio. Lembrando que se nós aumentarmos muito o potássio, que é o nutriente que a planta mais vai demandar na fase produtiva, se a gente aplicar muito potássio, pode comprometer a absorção do magnésio, que os dois são absorvidos pela mesma rota de absorção. Então assim, a gente vai aumentar o nosso potássio e sempre ficar de olho no magnésio. Então vamos dar um exemplo ali, na escala ali de absorção, na hora que eu for fazer minhas nutrições na fase produtiva, 3 de potássio no nutriente potássio e 1 de nitrogênio. Quando a planta for terminando sua fase produtiva ali, que entrar na fase vegetativa de novo para começar um outro ciclo de produção, aí eu posso botar nitrogênio e potássio quase meio a meio ali, porque ela vai fazer brotação e eu quero que... Uma pergunta do J. Vitor Viana. Ataque de mosca do botão floral, como resolver? E soltar gasulas. Bora lá. A mosca do botão floral,
nós não temos até o momento nenhum defensivo que consiga resolver ela com uma só aplicação. Nós geralmente fazemos 4 aplicações sequenciais, por exemplo, uma terça, uma sexta, uma terça e uma sexta. Como é de obrigação fazer uma aplicação semanal, eu faço outra na terça. Então 4 aplicações semanais e uma na próxima, que já é de dever 5. A gente intercala os defensivos, não é difícil resolver, a maior dificuldade é a sequência de aplicação. Fica complicado eu te falar os defensivos aqui, porque o pessoal derruba e também não é certo. Lá na aba do canal Plantio e Irrigação Seja Membro, você vai ver lá todos esses materiais. Tem outra situação, nós também fazemos intervenção via solo, via FET irrigação. A gente aplica via FET um defensivo que inviabiliza o botão da música do botão floral. E também a gente coloca algumas iscas pingando na roça. Para complementar a resposta do Vitor aqui, sobre como soltar gasuras. Vamos supor que seu fósforo, seu cálcio no solo esteja tudo ok. E você está apertando a mão do nitrogênio e não está vindo os botões florais, que isso é comum em muitas variedades. Quando você força um pouco a roça a emitir brotações, ela não solta botões, ramifica demais. O que a gente tem feito que tem dado um bom resultado? A gente tem aplicado extrato de algas conciliado com fósforo foliar. Fósforo foliar não é MAP, por mais que MAP seja fósforo foliar são defensivos já quelatizados, já para aplicação foliar. Então, extrato de algas eu gosto de usar algamare conciliado com uma fonte de fósforo foliar. E isso aí tem resolvido bem a situação. Agora, lembrando que não é normal um maracujá, depois que começa a produzir, não emitir botões. Então, bora dar uma avaliada nessa variedade que você está usando aí, que esse problema não pode acontecer. Uma pergunta do Murilo Carvalho: dá para fazer fertirrigação com microexpressão? Murilo, é o sistema de irrigação que eu mais gosto, o microexpressão. Só que para você começar a fazer as nutrições via fertirrigação no micro, você tem que começar a fazer um estudo de raízes, para você não aplicar na fértil os nutrientes onde não tem raiz. Então assim, bora avaliar as raízes até completar ali por volta dos seus 45, 60 dias. Bora avaliando. Quando você vê que a área molhada ali já chegou por volta de 60% de raízes, as raízes já atingiu 60% da área molhada, aí a gente entra com as fertirrigações. É uma excelente ferramenta para a gente ter altas produtividades. Lembrando que uma pequena área molhada vai dificultar a minha planta da segunda safra em diante. Então, se eu faço um gotejo, lembra aí que se eu fizer um gotejo, na primeira safra estou de boa, mas da segunda em diante o problema é grande, porque é pouca área molhada para muita raiz. Uma pergunta do Adriano Silva: maracujá precoce enrama muito em clima quente? Maracujá precoce, todo maracujá no geral, a ramificação dele vai estar ligada ao quanto de produção ele está naquele momento. Por exemplo, todo maracujá, vamos supor que seja qualquer variedade aí, quando ele carrega, ele dá uma travada na ramificação. Isso é normal, porque a planta vai investir nos frutos. O precoce, ele começa a produzir muito cedo mesmo. Logo ali nos 90, 100 dias, ele já te entrega ali 10, 20, 30 frutos. Ali vai ter seu trato. Aí o que acontece? Ele vai dar uma travadinha, vai dar menos rama, independente do clima. Aí o que a gente faz para compensar isso aí? Eu aumento o número de plantas por hectare. Eu vou colocar espaçamento de 1 metro entre plantas. Do maracujá de produção precoce, 1 metro entre plantas, você vai ter um excelente resultado. Então pode ficar tranquilo que ramificações no espaçamento de 1 metro entre plantas não será um problema. Uma pergunta do Gustavo 09: você pode me passar todos os adubos e venenos que você usa do começo até o final da sua plantação? A minha situação provavelmente é diferente da sua situação. Então assim, o que de repente meu solo exige não vai ser igual ao que o seu solo exige. O que eu faço para ajudar as pessoas que interessam com um material mais completo? Lá na aba do YouTube, Plantio e Irrigação, seja membro. Lá eu tenho vídeo aulas explicando qual a necessidade da planta para cada ciclo, controle de pragas e tal. Mas você está falando de nutrição, então assim, lá eu não te passo uma tabela, você vai fazer isso e aquilo. Eu vou colocar uma situação e você vai se encaixar nela. Meu solo está bom de cálcio, está bom de magnésio, então essa aqui eu me descarto. Se eu te passar uma tabela, tem que fazer isso de cálcio, de magnésio, isso de potássio, e se o solo não for assim? E se não precisar? Por isso que tabela de nutrição é complicado. Então lá nas videoaulas eu faço você entender.